Meus amigos inscritos do canal José Neumann e Pinto, duas boas-vindas ao nosso canal, do meu colega, meu companheiro, velho companheiro de batalha no Jornal do Brasil, Edilson Martins. Edilson foi um pioneiro na área de jornalismo ambiental, ele foi colunista de defesa do meio ambiente no jornal Pasquim, Resistência da Ditadura. E hoje ele tem um canal, um site no Facebook, muito lúcido sobre política e tal, e tem feito uns comentários sobre o massacre de Jacarezinho, sobre as milícias, que eu tenho usado muito. Eu tenho citado o Edilson com frequência, porque ele tem uma posição lúcida e porque muitas vezes eu concordo com as posições dele, né? Então, Edilson, vamos aqui para os 2 dedos de prosa. Vamos. Só acrescentando, quer dizer, eu estou hospedado em várias plataformas, eu estou no Face, eu estou no YouTube, eu estou no Twitter, eu estou no Instagram. Na medida em que eu vou tendo saco, né? E estou também enfim, né? No WhatsApp, né? Que são pessoas mais próximas. Então, é só para complementar. Edilson, quando nós começamos a negociar, digamos aqui, essa sua participação, eu me lembrei que quando, nos meus 17, 18 anos, que eu fui morar no Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo, havia uma coisa chamada Polícia Mineira, que era uma polícia muito violenta que matava suspeitos no Rio de Janeiro. E havia alguns policiais que se destacaram nisso. Um era chamado de Sivuca, é uma referência a um queridíssimo amigo meu, o Maestro Severino de Itabaiana, grande Sivuca, gênio Sivuca, porque ele era um tipo assim, agalegado, como a gente diz lá no sertão. Eu não sei como é que chama lá no teu norte. Galego. Na verdade, ele era o Sivuca, como o Sivuca, o meu querido ídolo, meu gênio, ele era gaso, né? Além disso, tinha um galã, que era o Mariel Marisco de Matos, né? Isso. Depois, teve um sobrinho, se eu não me engano, do Eduardo Gomes, do brigadeiro Eduardo Gomes, que era o Milton Lecoq, que deu nome a uma Escuderia Lecoq. Mas depois que o nosso querido amigo comum, Jorginho Antônio Barros, usou no Globo essa expressão milícias, facilitou tudo, né? Como é que você, que já morava no Rio nessa época, apesar de passar muito tempo lá na Amazônia, como você viveu e o que é que você depreende dessa origem das milícias? Olha, eu, como você, cheguei ao Rio com 17 anos, né? Essa leva de porra louca que saía eu buscava o Rio, estou falando dos anos 50, né? Eu cheguei no Rio em 70, 69. Eu cheguei em 50, na segunda metade de 50. Agora, Lecoq, né? Escuderia Lecoq, Mineira, isso tudo é posterior. Na verdade, a raiz da milícia começa na construção, na construção da Barra da Tijuca. A orla da Barra, nos anos 50, ela começava a ser ocupada e ela foi, como não poderia deixar de ser, construída com a mão de obra vindo de nordestinos, né? E eles se instalam onde hoje hoje sempre, né? O Rio das Pedras, né? Então, essa gente foi, esses nordestinos, eles foram, na segunda metade, né, dos anos 50, eles ali se instalam, porque era um terreno baldio, alagadiço, né, que não se prestava para a construção, e era o mercado de trabalho. E ali foram surgindo, como em qualquer lugar que surge, assim, se constroem os pequenos delitos, roubo, né?
e, evidentemente, já no final da década, foi criado um grupo, né, para punir. Não matava, não, dava uma surra, botava para correr, esses pequenos meliantes. Aí começa, né, à toa que até hoje o Rio das Pedras é o símbolo da milícia no Rio de Janeiro. Assim como o Onde é Rio que de fica Janeiro exatamente o Rio das Pedras, Edilson? fica ali, fica na orla da Barra da Tijuca. Fica praticamente, né, fica muito próximo da orla. Há, inclusive, uma classe média muito próxima à entrada da Rio das Pedras, né? E tem uma comunidade de uns 40 mil habitantes. É ali que se instala a base do capitão Adriano, posteriormente, agora, mas isso a gente fala depois, né? Então, logo depois, essa coisa foi crescendo e surge a Mineira, já no início dos anos 60, e já com a presença de policiais civis, onde havia, naquela época, muita pouca, eram poucos a polícia militar envolvida nesse tipo de bandidagem. E aí ela vai crescendo, né? Surgem lutas internas nessa comunidade pelo domínio. E veja bem, esses grupos eles surgem em nome de rebater os pequenos furtos e evitar o tráfico. O combate ao tráfico é a linha de frente da milícia, até hoje, né? Embora hoje eles estejam em muitas comunidades associados, tráfico e milícia. Mas lá atrás, a razão de ser, e a comunidade apostou nisso, acreditou. Porque, ora, afinal de contas, o filho fumando maconha, o neto. Então, veio a milícia e não vai ter tráfico aqui. Eles, a partir disso, vem o golpe militar de 64. É quando a milícia toma corpo, né? Porque aí as PM, a Polícia Militar, passa a ser uma extensão das Forças Armadas, principalmente do Exército, né? Tanto eu me lembro, Edilson, eu me lembro que os comandantes das polícias militares eram oficiais do Exército, quase que obrigatoriamente. Isso. Inclusive, o que matou o Lamarca comandou a PM aqui do Rio de Janeiro, depois já bem condecorado como o matador do Lamarca. É nesse momento, a partir de exatamente 67, que ocorre essa presença de generais comandando, né, as PMs. E aí surge... Outro exemplo disso, o coronel João Batista Figueiredo, que foi comandante da Polícia Militar de São Paulo, e depois general-presidente. Agora, só um pequeno... Para a gente não correr aqui do perfil histórico, eu me lembro, quando criança, na revista O Cruzeiro, de história de detetives como o Detetive Perpétuo, né? Que foi fuzilado por um colega numa operação, morto pelas costas. Essa gente já tinha ligações com milícia? O cara que matou o Mineirinho, o cara de cavalo, aqueles bandidos famosos dos anos 50? Já era, evidentemente, a formação de grupos matadores, né? Porque não existe milícia sem a prerrogativa da eliminação sumária, né? Bem diferentemente do tráfico, né? A milícia ela não é o pobretão, né? O periférico, o negro, que forma o tráfico. O miliciano, ele tem o miliciano é branco, estou falando em tese, né? O miliciano é gordinho, né? A gente comprova isso quando eles são detidos. Em 2008, quando o Freixo, né, desencadeia a CPI, eles chegaram a prender 258 milicianos. Isso já em 2008, eu estou dando um salto, mas depois a gente volta. Nesse momento, a milícia fica profundamente abatida. Quase 300 milicianos foram presos. É nesse momento em que o Freixo, né, viabiliza a grande aliança entre tráfico e milícia, porque a milícia ficou diminuída em seus quadros.
Aí eles começam a formar as primeiras alianças. Em 2008, a morte da Marielle nada mais é do que um recado para o Freixo. O Edilson, deixa eu te interromper só para te falar uma coisa. Tem uma diferença entre o miliciano e o tráfico. O traficante é normalmente um sujeito, um mulato, um negro, um raquítico, enquanto que os chefões, pelo menos milicianos, são fortões, como o Adriano, o Rony Telles, né, o cara que matou a Marielle, são aqueles fortões, muito bombados. O Lecoq, todos eles eram fortões. Eu vou te dizer uma coisa, eu conheci o Sivuca, pessoalmente. Eu era repórter do JB, nunca fui repórter de polícia, mas era um fim de semana, houve uma ocorrência na delegacia dele. Ele não era deputado federal, porque ele chegou a ser deputado federal, ele foi eleito pelo PFL em 1990, assim como também o Emílio Laranjeira. E são esses caras, já 3 décadas depois, a partir dos anos 90, que vão viabilizar o Bolsonaro. Mas o Sivuca, eu nunca me esqueço desse episódio, que era de noite, eu fui destacado com um carro do Jornal do Brasil, que era o grande jornal naquele momento, o jornal que peitava a ditadura, e na delegacia houve uma ocorrência qualquer e eu dei de cara com o Sivuca, o Mizarrão, grandão, fortão, e ele já de cara diz para mim a seguinte história: assim como bandido bom é bandido morto, repórter bom é quando leva um tapa na cara. Ora, naquele momento, eu era jovem muito estúpido, né? E tinha a retaguarda do Jornal do Brasil atrás de mim. Aí eu falei que esse diálogo o senhor vai ter com o bandido, não comigo, eu não sou bandido. Aí entraram os investigadores, naquela época eram investigadores, detetives, e pediram que eu me retirasse, que eu fosse embora, e evidentemente eu fui. Então eu tive esse diálogo com essa figura, que delegado de polícia se torna depois deputado federal pelo PFL, já em 90, no mesmo ano em que o Emílio Laranjeira se torna deputado estadual, que também era um matador, ou era líder dos matadores, né? Não posso dizer que ele é matador, porque não vou chamar de ninguém de matador, né? O que conta, o que importa dizer, eu acho que isso é um dado importante. O miliciano, ele não é um poder paralelo. O miliciano é o próprio Estado. Vamos parar com essa balela de que o miliciano é um lado ilegal. De forma nenhuma. O miliciano, ele vota, ele é votado, ele é vereador, ele é deputado estadual, ele é deputado federal, ele ocupa poder no executivo e tem influência no judiciário. O traficante não tem nada disso. As mega operações, às vezes eles fazem, né, passam manteiga na venta da onça, mas as mega operações são contra os traficantes. Algumas têm a dimensão de um espetáculo, como fez o Braga Neto, o atual comandante das Forças Armadas, né, o ministro da Defesa, que foi aquela ação espetaculosa, todo mundo se recorda, né? Foi gravado com helicóptero. Você já teve notícia? Edilson, por isso, vocês fez uma referência aí à morte da Marielle. E eu me lembro, antes da morte da Marielle, a morte da juíza Patrícia Acioli. Os matadores da Patrícia Acioli eram PMs e estão todos presos fora da polícia. Os matadores da Marielle também, é uma coincidência. Só que os mandantes da Marielle não foram sequer citados. Agora, o Rony Lessa e mais o cara que levou ele no carro, eles estão presos. Agora, cadê os mandantes? Por que está demorando tanto? É por causa desse esquema que você falou, de que a milícia é o Estado? A milícia é o Estado. A milícia não sobrevive sem essa conexão com o Estado. A milícia, ou ela tem a representação física, ou ela ajuda a eleger o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o secretário de Meio Ambiente, o secretário do Poder Executivo. A milícia, ela
o núcleo da milícia é a luta pela terra. Isso tem que ser dito. O Papa João XXIII, depois com Dom Pedro Casaldáliga, já lembrava que a terra é o núcleo das disputas, porque é a ocupação do espaço físico. E começa no Rio, lá no Rio das Pedras. Rio das Pedras, por que o Rio das Pedras tinha proprietários, como tem também em Nova Iguaçu, como tem também em Duque de Caxias. O cara tem um terreno, uma terra devoluta, mas ele deixa de pagar IPTU, fica 10, 15, 20 anos. O miliciano que já está dentro do Estado, pega o mapa, né, territorial, paga todos os IPTUs, a prefeitura aceita, a prefeitura não nega dinheiro e passa para o nome dele. Tu acha que esse proprietário vai depois reivindicar, junto a esse grupo miliciano, a terra que era dele? A luta, a milícia é fruto da luta pela terra, na sua origem. E essa luta por imóvel é que matou a Marielle, é isso? Certamente, certamente, porque, primeiro, eu... Edilson, a tua Câmara deu uma viradinha e agora você está cortado na boca. Isso. Aí melhorou. Tem várias leituras, mas eu acho que a leitura principal, a Marielle tinha 2 recados, né? Primeiro, que era uma vereadora combativa, corajosa, uma mulher forte, ousada, né? Que transpôs os limites, né, da hipocrisia pequeno-burguesa, se assumia como homossexual, tinha uma esposa, um marido, sei lá, e era ligada ao Freixo. Mas, antes de ser ligada ao Freixo, ela começou a ameaçar a milícia, porque ela peitava a milícia. Ela entrou em colisão direta com um dos filhos do Bolsonaro. Isso é de domínio público. Qual? Qual deles? O 02. Chegaram o 02? Carlos. O Carluxo. Isso. Chegaram a ter entreveiro de bate-boca. A Marielle morreu por 2 motivos. Um recado. Isso é uma leitura subjetiva. Eu não posso dizer que é isso. Um recado ao Freixo, que é curioso que o Freixo até hoje esteja vivo. O Freixo não pode ficar sem mandato. Na hora que o Freixo perdeu o mandato, ele morre. O Freixo precisa ter uma segurança em torno dele. Um recado para o Freixo e um recado também para ela, que ela estava muito abusada. Ela estava invadindo espaço e a milícia é misógina. Você citou a Patrícia Scioli, né? Você citou a Marielle, mas você não citou a Tânia Maria. Tânia Maria foi uma promotora em Duque de Caxias que peitou miliciano, acusou miliciano, jurada de morte, antes morreu de câncer. Ela seria também eliminada. A milícia é essencialmente misógina. Não permite a morte da juíza. É uma prova exuberante da prepotência dessa gente. Ela levou mais de 20 tiros. Ela vinha prendendo os milicianos lá em Niterói. O estado do Rio, o Rio tem pelo menos 16 cidades, segundo pesquisas, ocupadas pela milícia. Quanto por cento do Rio a milícia ocupa? Olha, do estado... Não, da cidade, da capital. Não, eu vou falar da capital, né? Do estado eu não quero falar. A capital do Rio de Janeiro, segundo uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense, 56,8% tem a presença de milicianos. Inclusive... E o tráfico? 15,14%, é isso? 15,14%. É bem menos. Para você, só assim, um dado que eu acho que é importante, para eu não cometer imprecisão, o Rio de Janeiro tem 163 bairros. Essa é a quantidade de bairros da cidade do Rio de Janeiro. 96% desses bairros têm a presença de milicianos e de traficantes. Quase 3 milhões de uma população de 6 milhões de habitantes tem a presença
Eu não diria que domina, eles dominam os morros. A presença da milícia, e ele se insinuou de uma maneira muito competente. Garante que não haverá mais roubo, o teu carro não será quebrado. Isso era lá atrás, aí já mudou muito, né? Oferece segurança, mas eles cedo mostram, e são lá na sua origem, eles foram patrocinados pelo pequeno comércio. Os pequenos comerciantes é que começaram a patrocinar a milícia. Depois se arrependeram, porque a milícia hoje está presente, faz extorsão no comércio, no motoqueiro, no gás, no gatonete e até nos oleodutos, lá em Duque de Caxias, da Petrobras. Eles ocupam a casa de algum abusado que peitou, fazem a captura do oleoduto, constroem uma refinaria e vende essa gasolina, esse óleo, já batizado para o mercado. Isso é feito tudo... Já sai batizado. Sai batizado. Já sai batizado. Quer dizer, a presença da milícia na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, nessas zonas, né, nessas zonas excluídas, vamos assim dizer, as favelas, é um Estado totalitário. É um Estado totalitário, porque você não pode ousar... Você já viu algum político, ouviu, você é um cara super bem informado, sempre foi, defender traficantes? Você nunca vai encontrar isso. Aqui no Rio, o nego defende miliciano, o próprio presidente da República e os seus seguidores. A milícia é defendida com orgulho. Esse gesto físico do presidente fuzilando alguém, que é a logomarca da sua campanha, foi e continua sendo, que ganha a simpatia da classe média brasileira, fascistoide, né? Esse gesto de fuzilar que empolgou o país, esse gesto é o símbolo. Isso não é à toa. Isso exprime uma realidade a que ponto o país se encontra. E a milícia hoje não está presente só no Rio de Janeiro, não. Ela está presente até no Acre, está presente em Rondônia, está presente em Roraima. Edilson, quando entrou o ministro da Defesa do Bolsonaro, o general Fernando Azevedo e Silva, disse publicamente que as milícias surgiram para fazer o bem das comunidades, mas terminaram se desvirtuando. Eu escrevi um artigo no Estadão chamado "As milícias nunca foram do bem, general". Alguém pode imaginar que pode ter sido ingenuidade de um oficial tão graduado, uma frase tão estúpida como essa? Olha, o poder hoje que se instala no Planalto é um poder cooptado, não é? Eu não posso imaginar que esses generais não tenham conhecimento do que significa o Bolsonaro para o país. É inacreditável que eles não tenham consciência do que significa o Bolsonaro. Eu não estou apontando o Lula, não, que eu acho que é a farinha do mesmo saco. Fique bem claro, não parecer que eu estou aqui. Nesse momento, quem tem a caneta é o Bolsonaro. Nesse momento que tem a caneta, é um presidente, um grupo político que celebra a milícia. Celebra, faz a... Mas antes disso. Eu fiz aqui uma relação, eu anotei aqui uma relação, para ver com você como o silêncio e a omissão têm facilitado isso. Bolsonaro, Edilson, sempre expôs publicamente suas relações com as milícias. Quando compareceu ao julgamento de Adriano da Nóbrega e discussões em sua homenagem na Câmara, já era sabido que Adriano era o chefe da milícia de Rio das Pedras, ou não era? A polícia já não sabia disso? Olha, uma das características da milícia, eu volto a insistir, de que a milícia não é um braço do Estado, a milícia é o Estado. A primeira coisa que um político se elege, seja vereador, deputado estadual, federal, vai para o poder, ele agrega um parente de miliciano. As pessoas, mas
o Flávio Bolsonaro empregava lá o capitão do BOP, né? Não é só ele, todos eles empregam. Ele estava na cadeia. Ele estava na cadeia cumprindo pena por crime. Estava na cadeia. E a mãe trabalhando lá com Queiroz. A mãe, ou pelo menos recebendo, lá na folha de pagamento. A esposa também. Mas não é só o Flávio Bolsonaro, não. A milícia hoje, ela, como eu já disse lá atrás, ela se elege. Ela concorre a eleições diferentes. Deixa eu continuar a minha relação aqui relativa ao Bolsonaro. Quando mandou o filho Flávio, primogênito, condecorá-lo com a medalha Tiradentes, levar até a cela, na cadeia, certo? Ou estou mentindo? Não, Se eu for com a CPI, posso falar isso? Não, claro. Não é isso? Que é a maior medalha, que é a maior medalha do Estado do Rio de Janeiro. Não é que é um herói. O Tiradentes é um herói. Herói. Da história. Quando indicou Fabrício Queiroz como factótum do filho do deputado estadual na LERJ, e que era o cara que, segundo o Ministério Público do Rio, fazia toda a operação financeira do peculato, da extorsão, certo? Estou certo ou estou mentindo? Não, de forma nenhuma. Quando permitiu a contratação de familiares, como você falou, do mesmo Adriano, que também, Adilson, era chefe do escritório do crime. O que é escritório do crime, Adilson? Escritório do crime é uma organização de matadores. O escritório do crime, consta uma das denúncias, está envolvida na morte da Marielle. O escritório do crime é esse assassinato que houve agora na área aqui no Rio de Janeiro, entre os dois chefões mafiosos de jogos eletrônicos. Isso é ação do escritório do crime, todos eles da PM. O escritório do crime é a expressão legítima de que a milícia tem a prerrogativa da eliminação sumária. Sumária. E não percamos também de vista que essa milícia ela não é uma instituição ilegal. Ela não é ilegal, como eu estou repetindo desde o começo. A milícia, você não vê, não são poucos as lideranças políticas que defendem a milícia. A classe média lá atrás, o favelado defendeu a milícia no começo, acreditando que ela ia expulsar. Quando ela descobre que a milícia não se satisfazia em expulsar o traficante e que ia muito mais além, por exemplo, o Rio das Pedras, Jacarezinho não tinha, como não tem até agora, não sei se vai ter a partir da milícia. Aquilo que eu te conto, que eu fiz até numa postagem, o Lula, em 2007, né, já no segundo mandato, houve aquela matança lá de 19 traficantes, de bandidos, né, como diz o vice-presidente da República, que morre em favela é bandido. Parece até o Vietnã. No Vietnã, quem morria nos confrontos com as forças americanas era Vietcong, né? Então, essa transformação de todos que caem são bandidos tem o apoio, de uma certa forma, da elite brasileira. Quando, na verdade, a milícia hoje se transformou num cancro dentro do Estado brasileiro. O Edilson, eu quero lembrar a você que o escritório do crime funcionava a contratação de pistoleiro para matar num quiosque na praia. E esse quiosque ficava nas proximidades do condomínio onde tem uma casa, o presidente e o seu filho, 2 casas, né? O seu filho Carlos. E também moram lá, você vai ver que é uma atividade rendosa de matador, moram lá os 2 matadores presos da Marielle. Elcio, se não me engano, um, e o outro é o Rony, né? Isso, é o Rony. Isso aí você acha que... O Elcio era um motorista, o Rony foi... um motorista. Então, você acha que isso é uma mera coincidência? Ou você, como brasileiro, se sente meio vexado do presidente ter sido envolvido, inclusive na história da entrada do Elcio
E depois ter feito uma brincadeira que o filho namorou a filha do Rony Lessa e tal. Isso também não é um certo sinal de promiscuidade, Edilson Martins? Você se lembra que o delegado que denunciou o Lessa, né? Foi uma surpresa. O delegado fez um levantamento e mostrou que o tiro partiu do Lessa e do seu parceiro motorista. No dia seguinte, ele caiu. Você se lembra disso? Ele foi mandado para o exterior. Itália, que nunca foi. Que nunca foi. Foi para a Itália e nunca foi. Foi sem ter ido. Quer dizer, a viúva partida da polícia. Ele foi sem ter ido. A conexão desses crimes com o Estado é um procedimento tão explícito, né? Tão real, tão concreto, que se a gente fosse aqui fazer, né, o levantamento dessas ações, dessas contradições, a gente ficaria até de madrugada, porque uma coisa tem que ser dita, isso lá no começo a gente disse, né? 5 décadas de milícia produziram a eleição de Jair Bolsonaro com 70% do eleitor na Baixada Fluminense. O cara tem 70% sem TV, sem televisão, sem recurso financeiro, como ele diz, né? Por que essa história do voto impresso? O voto impresso é fundamental. Vou chegar lá. Antes, vamos falar aqui o seguinte. Por que ele parte para a porrada quando aparece um repórter perguntando dos 79 mil reais depositados na conta de Michele, a mulher dele, tá certo? Podia ser mais fácil encontrar o Frederico Assef criar uma explicação. Mas essa aqui eu não vou lhe pedir que você responda, porque você não domina a mente doentia daquele sujeito, né? Agora, o Flávio, você se lembra? O Flávio reagiu de forma muito violenta quando o Adriano foi fuzilado numa clara queima de arquivo no litoral da Bahia por policiais fluminenses e baianos. É bom acrescentar que a polícia, né, do Rio de Janeiro, à época, era dirigida já era o Whitson, tá certo? Uhum. E a polícia da Bahia dirigida por Rui Costa, do PT, de Lula, né? Que você cita em 2007 o Lula dizendo: queria o quê? Que recebesse bandido com flor, com um pó de arroz, até uma gozação com a torcida do nosso querido tricolor, né? Mas então tem isso. O Flávio reclamou muito, mas chamou uma evidência bastante clara de queima de arquivo do capitão Adriano, né? E quando o Bolsonaro não se meteu nessa história, você se lembra disso, né? Além disso, aí eu queria que você falasse um pouco mais do apoio. Eu tenho escrito muito disso, sobre esse apoio do Bolsonaro ao voto impresso, porque é de uma estupidez que supera toda a estupidez dele. O voto impresso não resolve nada, a não ser para quem, Edilson Martins? A quem interessa o voto impresso? O Bolsonaro ele tem sido muito coerente, né? Até hoje, ele não rompeu, né, com sua base política, que é esse pessoal da milícia. Para a milícia, o voto impresso é essencial. Com o voto impresso, o miliciano até sabe quem não votou no candidato que ele indica. Porque eles têm serviço de inteligência lá entre eles, eles têm internamente, eles sabem das opiniões de quem gosta do candidato X, quem não gosta. Então, o voto impresso é um instrumento profundo, necessário, fundamental para a manutenção desse status quo. Como era o bico de pena na República Velha para os coronéis. Na velha República. Agora, o que não foi dito, e eu acho que é importante dizer, você tocou nisso por cima, a milícia também
fez aliança com o PT. O PT não tocou na... O PT ficou 14 anos no poder, não tocou na milícia. E te dou um exemplo concreto aqui no Rio de Janeiro. O Minha Casa Minha Vida, o projeto do PAC lá, né, que tanto ajudou a Dilma, ele, tão logo foi inaugurado, ele foi invadido pela milícia. Os milicianos passaram, então, a cobrar taxa e colocar quem eles queriam, a imprensa denunciou. O PT teve ali, o Sérgio Cabral se elegeu, que era um parceiro do Lula, teve no palanque dele milicianos. Sérgio Cabral era irmão, camarada do Lula. O PT nunca, sequer arranhou o poder da milícia. Passou batido. Eu não estou dizendo que o PT é miliciano, estou dizendo que ele não tocou nessa questão. Assim como um dado também que eu acho um resgate histórico, né? No século XIX, o Marx falava muito, né, no lupesinato. Né? O que foi o lupesinato? Aquela escória, né, de desempregados que a burguesia fez emergir e que foi cooptada pela burguesia contra os movimentos operários. Né? E isso foi o lupesinato. A captura. Aí você pode dizer o mesmo aqui da milícia. Não, não é verdade. A milícia no Rio de Janeiro não era um lupesinato. A milícia são PMs expulsos, né, de seus batalhões, outros na ativa, corpo de bombeiro, polícia civil. Esses são os milicianos. Os milicianos são fortes, são, como você lembrou muito bem, registrou, são poderosos. Eles votam, eles são votados. Nada disso acontece com o tráfico. Como eu te disse, Jacarezinho não tinha milícia. Fuzilaram, foi fuzilamento. Tem testemunho, tem depoimentos. Os caras, depois de entregues, foram fuzilados. Isso não se faz nem numa guerra de verdade. É verdade. Olha, aí nós não podemos também omitir o MDB, porque no governo Temer houve uma intervenção militar no Rio de Janeiro na segurança. O chefe da segurança do Rio de Janeiro passou a ser o general, se eu não me engano, era o comandante do leste, era o general Walter Braga Neto. O general Walter Braga Neto pode desmentir você e dizer que ele fez muitas operações contra a milícia e nenhuma contra o tráfico, Edilson? Pode? Ele não fez nenhuma grande operação contra a milícia. E o que é que o general Walter Braga Neto é agora? Ministro da Defesa, você falou. Chefe das 3 Forças Armadas. Passou pela chefia da Casa Civil. Com essa atuação brilhante, entre aspas, que ele teve no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né? Sufocando o tráfico, ele praticamente devolveu as favelas ao Estado legal, né? Todos se lembram, né? As UPAs lá do Sérgio Cabral. Ele não resolveu nada. Ele simplesmente ganhou status e confiabilidade para ser o que ele era hoje. O general Braga Neto não era um general com atuação política. A ação dele, que não tocou nas milícias e que enfrentou com muita coragem, com muita valentia, com muita firmeza o tráfico, os excluídos, os periféricos, os negros, aquilo deu visibilidade internacional. Ele cobertura das televisões brasileiras de helicóptero, os caras fugindo. Isso foi para mim, isso foi para o tráfico, não foi para a milícia. Então, pôr na cabeça, vamos enfatizar, massificar, milícia não é um poder paralelo. Milícia é a extensão do Estado. Eu pego essa sua teoria, disso, e com ela eu explico por que ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém, investigou o sequestro da equipe do Dia na favela do Batã, em Realengo, depois que a repórter identificou a voz de um vereador numa sessão de tortura que a equipe foi, e depois num texto
magnífico, o fotógrafo escreveu na revista Piauí, o fotógrafo descreveu a sua solidão, ele foi arrancado de casa. O que aconteceu com essa equipe, o fotógrafo, a repórter e o motorista, é um crime que nem numa ditadura fascista foi cometido, né? E mesmo que tenha voltado à baila agora, com a tortura e morte do garoto Henri Borel por Jairo Júnior, o vereador, teoricamente, teria sido identificado pela repórter, ainda assim, agora, as 3 vítimas estão sem futebol, sem chope, sem amigos e sem família. Então, é um sinal de que, de que você tem razão. O tráfico e o escritório do crime são instituições do Estado brasileiro. Você não disse, eu acrescento, acrescentando. O pai do Jairinho, ora preso, vereador, que participou dessa tortura, segundo os repórteres, cuja denúncia está engavetada numa delegacia aqui do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, é um coronel da PM, deputado estadual. Ex, ele, quer dizer, mas ele continua coronel da PM, é o pai do Jairinho. E ele participou, segundo as 3 vítimas, dessa ele salvou, para a justiça seja feita, salvou a vida da equipe, só que é uma vida miserável que eles levam hoje. Então, você vê, não era um Zé Mané, era um coronel da PM. Teve um comandante da PM, um coronel, né, que, por ser negro, por ser negro, eu estou dizendo uma imprecisão, um absurdo, uma besteira, mas o Brizola o indicou como comandante da PM. E esse coronel, né, pelo que consta, muito honrado, ele se negou, e fazia parte da política do Brizola, dessas ações criminosas da Polícia Civil, inclusive da Polícia Militar, nos morros. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi fuzilado. Depois que já não estava no poder, um PM deu um tiro no olho dele e, ao tentar fugir, foi assassinado com um tiro na nuca, no centro, na cidade do Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade. O Brizola é até hoje acusado de ser o responsável pelo tráfico. Isso é uma besteira. O Brizola, certo ou errado, né? O Brizola ficou defasado politicamente, mas o Brizola nunca foi um bandido. O Brizola nunca foi um bandido. O Brizola teve uma percepção humana de que essas ações violentas no morro não podiam continuar. E, com isso, ele ganhou, foi demonizado até hoje pelos milicianos. Eu não estou defendendo o Brizola, que eu acho que o Brizola, eu até votei nele nos anos 60, mas eu acho que ele defasou politicamente. Não como bandido, jamais. Mas o que eu quero dizer é que o poder da milícia, no país de modo geral, no Rio, no estado do Rio de Janeiro especialmente, é um poder que transcende a compreensão da própria elite brasileira. Mas é um poder que vem dessa elite. Eu quero lembrar que eu mandei para você a cópia de um artigo do Fernando de Barros Silva, baseado na Piauí, que eu citei aqui, baseado numa visita que o Bolsonaro fez ao tal de Siqueira Júnior, que tem um programa chamado Alerta Nacional na TV, em Manaus, em que ele aparece ostentando um cartaz dizendo CPF cancelado. CPF cancelado é um lema das milícias. Quer dizer, um cara que foi morto pelas milícias e não tem mais CPF. Na verdade, agora, é uma metáfora, isso que você acabou de dizer, de bandido. Recue um pouco, recue. Aí, sim, diga. Fale. Não, eu digo isso que do CPF cancelado é uma metáfora do bandido bom é bandido morto. É uma recriação, uma paródia. É uma recriação. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção, você pega de novo o artigo, você vai olhar a foto, você vai ver.
Aliás, o Fernando descreve isso num texto brilhante. O ministro da Saúde, cardiologista, meu conterrâneo, Marcelo Queiroga. O ministro da Educação, o Milton Ribeiro. E o ministro do Turismo. O ministro do Turismo, eu não me lembro mais nem o nome do cara. De qualquer maneira, é o líder de uma banda de forró chamada brucelose. Brucelose é uma palavra comum na minha vida. O meu avô tinha gado. Brucelose é uma doença de gado, mas é também uma doença humana. Milhares de seres humanos sofrem de brucelose. E o cara, ele é um assassino, talvez inconsciente, inato, mas inconsciente, que usa o nome de uma epidemia, de uma pandemia, de uma morbidade de bovinos e de humanos na banda de forró. Agora, o que me envergonha não é isso. O que me envergonha é 3 ministros de Estado, Saúde, Educação e Turismo, acompanhando o sorriso do imbecil do apresentador e do mais imbecil ainda, presidente da República, sustentando essa nova versão de bandido bom é bandido morto, que ele exprimiu também, Edilson, quando se expressou sobre a chacina de Jacarezinho. Olha, nós estamos diante de um governo que celebra a morte. O Bolsonaro é o anjo da morte. O Bolsonaro, quando ele é levado a lamentar os que estão tombando diante da pandemia, ele o faz, né, com uma indiferença que ninguém pode acreditar. Pelo contrário, ele tem até, de uma certa forma, humilhado os que estão tombando pela Covid. São fraquinhos. Maricas. São maricas. Marica é viado. Marica é homossexual. Maricón, em espanhol. Na tua terra, o marica é homossexual? Digo, sim. Marica é homossexual. Mas é um termo, além disso, machista, porque se refere à mulher. Um homem que se comporta como mulher, como se ser mulher fosse uma coisa atrasada. Não é macho. Não é macho, né? Então, ele faz... um presidente da República que podemos dizer que é o anjo da morte. Celebrado... Pode falar. O Edilson, os milicianos e os traficantes nasceram inimigos. Fizeram um acordo. Agora, esse massacre do Jacarezinho mostra que os milicianos estão dispostos a disputar terreno com os traficantes e expulsá-los dos terrenos tradicionais deles? Olha, tem várias alianças de traficante hoje com miliciano. Como eu te disse, em 2008, essa ruptura deixou de acontecer. A partir de 2008, da CPI lá do Freixo, a milícia faz a cooptação do tráfico em Seropédica, em Queimados. Há parceria entre o tráfico e a milícia. Eles não são mais inimigos, em alguns trechos, em algumas áreas, sim. Mas há uma tendência inteligente, né, vamos dizer assim, de formarem uma aliança, de que, em vez de ficar se digladiando. Só que o tráfico é o menino mau desse projeto de ocupação criminoso da cidade. Já a milícia, não. A milícia ela é celebrada pelo poder estabelecido. Não só ela é celebrada, como ela faz parte desse poder. Ela está presente no executivo, está presente no poder legislativo e tem alianças. Ela tem parcerias eventuais, alianças com o poder judiciário. Tanto que isso é verdade, que o que você acabou de dizer, os matadores da juíza Patrícia estão soltos. E de tantos outros crimes, eles se soltam. Quer dizer, o traficante morre, se o traficante não fugir, ele morre lá dentro. O traficante não sai por um mandado de uma vara criminal, jamais. Miliciano, sim. O Edilson,
a chacina do Jacarezinho pode ter sido executada para ocupar, estupidamente, ocupar o lugar nos destaques do noticiário, dos meios de comunicação, da CPI, da Covid e agora do orçamento clandestino do Bolsonaro? Ou você acha que isso seria uma ilusão minha? Olha, você pode dizer que é teoria conspiratória. Eu não vejo assim. Eu acho que o país está aprendendo, o país que pensa, né? Que é uma minoria, é que esse governo tem como estratégia, né, de constantemente tirar o foco das situações, né, vulneráveis em que ele se encontra, ele tira o foco, o presidente diz uma estupidez, onde ele é mestre, e a gente sai do foco, constantemente. Então, que isso foi ensinado pelos supremacistas americanos. Quando o príncipe está submetido a um tiroteio, o príncipe cria, paralelamente, um outro episódio, às vezes até com maior repercussão, para tirar o foco daquele que ele está enfrentando. A CPI, queiramos ou não, ela está deixando o Bolsonaro acuado. Queiramos ou não. Essa tentativa de generalizar, dizer que o Renan é vagabundo e que o Renan disse que o outro... Certamente os dois têm razão, isso me parece que sim. Agora, o papel dele agora é um papel positivo. O país quer saber quem é o responsável por essas 425 mil mortos. E quem vai dizer isso não é o bom moço. Quem vai dizer isso são os seus adversários. Essa disputa, essa briga entre eles é bem-vinda. É bem-vinda para o povo brasileiro. Claro que tem coisas patéticas, né? Por exemplo, Edilson, você como amazônida, digamos assim, né? Lá do norte, você conhece bem o Omar Aziz também. Quer dizer, ali é o seguinte, o presidente não é fogo se cheire, o relator não é fogo se cheire, mas a CPI pode não dar em pizza, certo? E é isso que está assustando o Palácio do Planalto. Eu estou enganado ao interpretar assim a presença espúria do peculatário, do extorquidor Flávio Bolsonaro, tentando desmoralizar o Renan e elogiar o Omar Aziz na sessão da semana passada, lá da CPI da Covid do Senado. O que está em jogo é a eleição de outubro. Isso é o que está em jogo. Tudo isso que está acontecendo é em função de 22. Fique bem claro, né? E eleição se ganha não é com fatos. O que ganha eleição são as versões. Cobrar que a CPI venha punir o Bolsonaro, o seu filho, isso é lorota, isso não vai acontecer. Agora, que está desgastando ele, sem dúvida alguma. O Bolsonaro tem, nesse momento, instrumentos suficientes para ficar além desse processo punitivo, mas ele não está blindado contra a versão que se estabelece no país de responsabilidade por essas mortes, pela sua ausência, pela sua omissão, ficar 7 meses sem uma resposta a uma vacina que teria reduzido, talvez, mais de 50% ou mais das mortes que nós temos hoje. A CPI, aos que tossem, que cobram dela punição, isso é uma ilusão. Isso não está em jogo. O que está em jogo é a eleição de 22. O Bolsonaro está acuado. Agora, esse episódio da reprodução dos anõezinhos, né, que você lembrou, 3 bilhões de reais. Está aqui, ó. Veneno na veia. Você chamava de veneno na veia, em 94, viu, senhor Edilson? Veneno na veia. É um romance à Clé, sabe? Né? A respeito dos anões do orçamento. Zé Carlos dos Santos. E hoje repassaram clandestinamente, no escurinho do cinema, 3 bilhões para 37 deputados amigos da base governista, deputados e senadores. Isto não é um escândalo? Isto é ou não é um escândalo?
Então, o Bolsonaro, nesse momento, deve estar vivendo num estado de um bicho acuado, né? No mato, quando você cerca, né, a presa, os cães, os cachorros, a alternativa da onça, por exemplo, é subir numa árvore. Aí os cães ficam ladrando em torno, mas ele fica acuado, ele não tem mais saída. O Bolsonaro quer evitar que se entre num estado de ser acuado de uma forma definitiva. A CPI é importante, pouco importa que o Renan, nesse momento, quase todos, o Renan tenha 11, 13 ações penais engavetadas no Supremo, é uma pena. Mas esse Supremo que está aí está rachado meio a meio. E o Supremo tem que estar rachado. O Supremo não pode ser unânime. Unânime é Estado totalitário. Estado totalitário, o Supremo é unânime. Mas numa democracia, é meio. E nesse momento, como ele ocupou a caneta, ele está levando a melhor. E também dizer que o povo brasileiro não sabe votar é outra besteira. O povo brasileiro elegeu o Bolsonaro, como é que você vai exigir que os 70% que elegeram o Bolsonaro na Baixada tenham consciência política para não votar nele? Uma gente periférica, faminta, pobre, escamizada. Que direito nós temos de dizer? Não sabe votar. Quem é que não sabe votar? Quem não sabe pensar é a burguesia, né? Que celebra esse estado de coisas. O povo não tem nenhuma condições. O Dom Helder dizia que existe, né, os que pensam e os que não pensam. Mas ele dizia também que de quanto mais escura a noite, mais transparente o amanhecer. É isso aí. Olha, aí tem o seguinte, na CPI, na semana passada, o Fábio Weingarten fez um vexame, desmentiu uma entrevista que tinha dado, faz parte da desmoralização da imprensa, dos bolsonaristas. Mas ninguém reparou, pelo menos deu o destaque merecido, que ele levou lá o documento que incrimina o Bolsonaro para sempre. Uma carta da Pfizer oferecendo vacina, e que ficou 2 meses, no mínimo. Ele sabe que ficou 2 meses, agora pode ter ficado até ontem, né? Na mesa de... Veja só, Bolsonaro, Mourão, Walter Braga... Não. O Mourão desmentiu. O Mourão disse... Mourão, o que Mourão desmente, eu estou cagando porque o Mourão desmente. Não, mas olha só... Mourão não tem credibilidade zero. O Mourão disse que no Jacarezinho só morreu bandido. Walter Braga Neto, Eduardo Pazuello, Paulo Guedes, não me lembro mais, tinha mais gente nisso. Agora, ele fez questão de dizer tudo isso está lá no dia em que ele levou a carta, entregou a carta, e os jornais já estão publicando, inclusive, a íntegra da carta. E isso acaba de vez com qualquer possibilidade do Bolsonaro poder mentir a respeito de vacina, que ele continua execrando na eleição de 22, certo? Olha, o Bolsonaro tem, nesse momento, ele tem a sua carta na manga. Uma delas, que ele constantemente lembra, é a possibilidade de um golpe militar. Né? Ele vive ameaçando as instituições, parte para cima do Supremo, tenta desmoralizar o Congresso, como o filho fez ontem. Mas tem um detalhe, que você, com a sua percepção, que nunca foi pequena, para você dar um golpe militar, você tem que ter apoio militar. O bloco militar, principalmente o Exército, quem dá golpe no Brasil é o Exército, nunca foi outra força. Está rachado. O que ele fez, demitindo os 3 comandantes das 3 armas, se o Jango fizesse, qualquer um presidente civil, no dia seguinte tinha caído. Por muito menos o Jango caiu se reunindo lá com os marinheiros. O que eu quero dizer é que o Mourão, que não é fluxicheiro, concordo contigo, mas o Mourão representa uma ala e é um general. E tem prestígio nas Forças Armadas, porque para ter prestígio nas Forças Armadas tem que ser de ultradireita. Não tem. O que ele disse ontem é que ele não foi dirigido essa carta para ele.
coisa que o Fábio declarou que teria sido. Então, o que eu quero te dizer, está rachado. O Bolsonaro não tem condições de ter unanimidade para dar um golpe, porque ele persegue esse objetivo. O autogolpe, desde o começo, ele sabe que a eleição está muito difícil para ele. O que o Datafolha fez ontem foi um terror. O Datafolha divulgou que no segundo turno o Lula tem 55, ele tem 32. E o Datafolha, não adianta dizer que não merece credibilidade, para mim merece. De todas as instituições, pesquisa a opinião pública, para mim o Datafolha é o mais confiável. É o mais confiável, não é o inteiramente confiável. Então, o Bolsonaro está num processo de desgaste e está com seu poder militar, que ele chama de meu exército, também me parece rachado. Ele não está com unanimidade. E o Mourão representa, com seu malabarismo, porque ora o Mourão é um adulador, tem hora que ele adula. O Mourão sonha, já não sonha mais, continuar como vice-presidente, né? Sonhou também, segundo a paranoia do Bolsonaro, em ajudar no impeachment dele. Esses entreveros, isso é muito bom para a democracia, que na hora que eles estiverem unânimes, aí a democracia corre. Porque as Forças Armadas não são, de forma alguma, uma expressão das prerrogativas democráticas. O militar é feito para matar. Né? A ideologia das Forças Armadas é a violência, não é a cidadania. O Edilson, como pioneiro no jornalismo ambiental, o que é que você diz dessa aprovação pelo Congresso sob o comando de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira, sob inspiração do Bolsonaro, desse praticamente cancelamento da exigência das licenças ambientais para projetos que ferem a natureza? Isso aconteceu essa semana também. Eu estou por fora, mas ontem estava em votação. Já foi votado isso? Foi aprovado? Foi votado. Foi votado. Foi votado. A Câmara aprovou. A Câmara aprovou. Isso é um terror. Isso é um terror. Mais uma vez, quem pode nos salvar, sabe quem é? Os Estados Unidos. E a Europa. Né? O Joe Biden acreditou naquele discurso do Bolsonaro. Fiquei completamente surpreendido. O Joe Biden... Eu não sei se ele acreditou. Estava falando a verdade. Eu não sei se ele acreditou. Eu não sei se ele acreditou. Eu acho que não existe uma consciência ambiental no Brasil. O Brasil está submetido a um governo autoritário, sem nenhum compromisso com o meio ambiente, um governo que celebra a ocupação e invasão de territórios indígenas, um governo que até hoje não demarcou 1 hectare desses povos, um governo que premia quem desmata. Nós temos a última grande reserva de verde do que sobrou da terra. Nós temos 11% da água doce. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Isso tudo, a reeleição do Bolsonaro, ela pode significar, porque, veja bem, a Mata Atlântica, que foi mais importante do que a floresta amazônica, embora menor, a floresta amazônica, a nossa tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, de um total de 8 milhões, são 9 países formadores. A Mata Atlântica, mais rica, mais exuberante do que a Mata Amazônica, por hectares, com maior diversidade, ela foi destruída em menos de 50 anos, desapareceu. O que sobrou da Mata Atlântica é 8%, 9%. Isso em terras privadas, porque as áreas do IBAMA foram todas invadidas. Então, o Bolsonaro sinaliza o fim do futuro. A Amazônia sem meio ambiente vai virar um deserto, vai virar savana. A ciência diz isso. Os rios estão desaparecendo. O século XXI é o século da escassez. Assim como o século XX foi o século das águas, o XXI vai ser o século da escassez. Eu sonho em produzir ainda um documentário denunciando, porque eu tenho material sobre isso, há 50 anos que eu venho filmando o Brasil, a destruição dos rios brasileiros,
O rio Amazonas, em 2005, você podia atravessá-lo com água pelo joelho. Nós estamos... O Bolsonaro sinaliza com o aprofundamento desse processo. É uma coisa... Como estamos descosta, o Sudoeste nunca olhou para a Amazônia. Sudoeste, maravilha, industrial, onde vive o PIB brasileiro, onde vive a indústria do país, ele se esquece que a destruição da Amazonas vai inviabilizar a região Sudeste. Dou um exemplo simples, os rios voadores que param na encosta da Cordilheira dos Andes e retornam para a região Sudeste e viabiliza o agronegócio, viabiliza São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul. Isso tudo está ameaçado de desaparecer. E não se fala no assunto. Não se toca nisso. Como é que um projeto desse é aprovado na Câmara dos Deputados, a toque de caixa, sem discussão sobre isso? Completamente. Edilson, para a gente encerrar, eu já sacrifiquei demais a tua voz, que é sabidamente... Está caindo. Então, já desculpe. E obrigado por ter disposto dela para mim. Olha aqui, deixa eu te contar uma história. O Dias Toffoli foi denunciado pelo Léo Pinheiro por propina na Operação Lava Jato. Foi citado numa investigação de crimes financeiros no MPF do Rio de Janeiro pela atuação, pela contabilidade do escritório de advocacia da mulher dele, Roberta Rangel, de quem ela era sócio. E a mulher também, Roberta Rangel, é acusada de ter recebido, foi acusada por delação do Sérgio Cabral, de ter recebido do Hudson Carvalho, se não me engano, que era um secretário dele, propina, 4 milhões de reais para favorecer prefeituras do estado do Rio. E hoje os jornais já estão dando que as prefeituras ganharam as causas no Tribunal Superior Eleitoral. 3 vezes, né, Edilson? Já dá para pedir música no Fantástico, não dá, Edilson? Ele era, nesse momento, ele fazia parte do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Então, entendeu? É bom dizer 3 vezes, isso, hein? Dá para pedir música no Fantástico ou não dá? Olha, é a primeira vez na história do Supremo, desde que ele foi criado lá, não é? no século XIX, que o Supremo recebe uma denúncia-crime da Polícia Federal contra o ministro. É claro, eu acho difícil, pelo espírito de corpo, né, que o Supremo autorize essa investigação. Mas ela fica registrada nos anais da história. O Toffoli, hoje, é uma pessoa celebrada pelo Bolsonaro, além de ter sido uma cria lá do Disseu. O Toffoli tem uma competência política extraordinária. O Toffoli tinha que ser um político e não um ministro. Um fundador do bolsolulismo. Fundador do bolsolulismo. Bolsolulismo. Ele agrada... Então, esse homem é intocável. Acho que ele não merece ser investigado. Com essa competência que ele tem, ele merece a nossa admiração, porque ele serve os Yamanã. Antes que a sua voz desapareça, eu agradeço muito a sua presença, o sacrifício dessa voz sofrida e dessa sua condição de brasileiro indignado. Quero celebrar a nossa amizade, o nosso conhecimento, o nosso coleguismo e lhe desejar tudo de bom e do melhor e, sobretudo, se cuide, Edilson Rodrigues Martins. A recíproca é verdadeira, absolutamente verdadeira. Você sabe disso. Um grande abraço. Abração, Edilson.